Olá! Hoje nós estamos aqui para quê? Para apresentar, para dar aquela vontade, né, de estudar a lei orgânica do município. E antes de a gente iniciar, é bom entender o que é lei orgânica. Ora, a Constituição Federal organiza o Estado Federal, certo? E esta lei orgânica organiza o município. Então vamos lá, a Constituição Federal organiza, né, tudo aquilo que diz respeito a todo. A Constituição Estadual organiza o Estado e a lei orgânica ela vai organizar o município. Pode-se dizer que ela se equipara, sim, ela se equipara, certo? Outra coisa importante é saber que não é uma lei qualquer, é uma lei que organiza um município. Pois bem, então ela, tá, terá que estar acima das outras leis municipais, certo? Então, é equiparada, sim. A Constituição Federal organiza o Estado Federal e a lei orgânica organiza o município. Mas organiza o município em quê? Pois é isso que nós vamos trabalhar, certo? Então, o município de Arapiraca integra com autonomia política, administrativa e financeira a República Federativa do Brasil e o Estado de Alagoas. Parou. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que a República Federativa do Brasil, a República Federativa do Brasil, tá? Aqui, ó, a República Federativa do Brasil, ela é composta por quem? Pela União, ela é composta pelas unidades federativas, ela é composta pelo Distrito Federal e pelos municípios, ok? Isso aqui é a composição do Estado, da República Federativa do Brasil, certo? Então é muito importante. Observe então que o município é ente, sim, que compõe a República Federativa do Brasil. Então toda vez que se fala assim, compete ao Estado, eu tenho que lembrar que compete à União, compete à unidade federativa, no caso o Estado de Alagoas, compete ao Distrito Federal e aos municípios, porque todos são entes que compõem a República. A forma do nosso Estado é federal, certo? Então é muito importante ter isso aqui, a República Financeira. E o bom é que este município, no caso o município de Arapiraca, ele tem o quê? Ele tem autonomia política, ele tem autonomia administrativa e ele tem a autonomia financeira. Pois bem, tá? O que é uma autonomia financeira? Ora, esse município tem, né, ele tem recursos financeiros próprios e com isso ele pode gerir esses recursos, né, através de seus tributos e através até mesmo, né, de remessas que estão previstas lá na Constituição Federal, remessas essas da União e também do Estado de Alagoas. Muito bem, autonomia política. O que quer dizer isso? Então, o município de Arapiraca, ele pode e deve legislar, mas é claro que esse legislar diz respeito às questões do município. Logo, jamais o município de Arapiraca poderá legislar sobre a previdência social, né? O regime de previdência social, o regime geral. Não pode. Ele não tem competência para isso. Isto é lá com o legislativo da União. Então, a autonomia política é a possibilidade de legislar questões pertinentes, questões locais, certo? E ele também tem autonomia administrativa. Como é que eu enxergo isso? Através do quê? Da administração própria, certo? Então, isso é muito importante. Então, ele tem autonomia política, administrativa e ele, obviamente, né, é parte integrante da República Federativa do Brasil, está aqui, certo? E também tem essas autonomias. Ponto? Muito bem. Então, no primeiro momento dessa lei orgânica, ela está falando do município, está apresentando o município. Compete ao município prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse. Esse peculiar interesse, como é que ele aparece? Local, certo? Toda vez que essa palavra local aparece é para dizer que é de interesse do município. Mas é interesse do município por quê? Porque cabe ao município e não cabe, por exemplo, a uma unidade federativa.
Vocês já pararam para pensar que acima da nossa cabeça nós temos 3 legislações? Nós temos uma legislação, que é para todo o território nacional. Nós temos outra legislação que se restringe à unidade federativa, no caso de vocês, o estado de Alagoas. Mas nós temos também legislação que se restringe ao quê? Ao município, no caso de vocês, Arapiraca, certo? E aí a maioria pergunta assim, tá, mas não dá conflito? Em regra não, porque quem se debruça nessa questão de competência é a própria Constituição Federal. Então a Constituição Federal vai dizer o que cabe à União, o que cabe às unidades federativas e o que cabe aos municípios. Tranquilo? Então bora lá, certo? Então nós já vimos aqui, aqui a apresentação do município. Muito bem. São símbolos do município de Arapiraca. É muito importante. Aqui a gente nota mesmo a autonomia, né, deste ente que compõe a República, porque ele vai ter a sua bandeira, o seu hino e o seu brasão. A gente fica muito atento quando a gente está ministrando essa aula, tá? Para que o candidato não erre. Exemplo, o hino nacional. O hino nacional é símbolo do município de Arapiraca? Claro que não, certo? Isso é lá com a República, com a União. Ponto. Então, todo cuidado é pouco quando está se falando de símbolos do município. Da organização política. Vamos ver, agora nós vamos ver como que se organiza este município. Ainda estamos falando, né, do município. O governo municipal compreende, aí que está. Então, esse governo aqui, municipal, temos o quê? O poder executivo e o poder legislativo, certo? Eu costumo fazer o seguinte, o município é uma pessoa jurídica, claro que sim, o município é uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica, ela tem 2 braços, tá? Um braço chama-se executivo, o outro legislativo, certo? Então, quando você começa a estudar a lei orgânica, você vai perceber que no primeiro momento apresenta o município, e depois o quê? Os poderes do município, certo? Que são independentes e harmônicos. Vocês viram que não tem judiciário, certo? O município não tem judiciário. Ah, Lúcia, mas tem sim judiciário. Não, o judiciário que tem no município ou é o judiciário lá da União ou é o judiciário estadual. Nós não tem, né, o judiciário municipal, ok? Muito bem. E aí o próximo passo da organização política do município é falar sobre o poder legislativo, certo? O poder legislativo é exercido por quem? Pela Câmara Municipal, certo? Que é composta de 17 vereadores, eleito dentro de cidadãos maiores de 18 anos e no gozo de seus direitos políticos, pelo quê? Pelo voto direto secreto. Não tem mistério nenhum, certo? Então, no primeiro momento está se apresentando quem? O legislativo, certo? O legislativo, tá? Que são 17 vereadores, tá? A idade ali, observa que é 18 anos. Essa questão também eles adoram, né? Dizer 21, 20, não. É 18 anos, maiores de 18 anos, para quê? Para candidatar-se a vereador. Muito bem. O próximo, a competência da Câmara. Então, quando vamos estudar o Legislativo, nós vamos ter 2 momentos, porque o que cabe ao Legislativo, Lúcia? E aí que é o bom. O Legislativo, ele cabe legislar. E o que é legislar? São criar espécies normativas, entre elas, as leis, certo? Então, o Legislativo tem esta competência. E aqui é muito bom, e já marquei, porque quando a gente fala do legislativo legislar, vai ter matérias que ele faz sozinho. O legislativo elabora sozinho, sem a participação do executivo. Mas, porém, temos matérias que serão elaboradas mediante lei. E o que é lei? Lei é uma espécie normativa que, após ser discutida no legislativo, passa esse projeto para quê? Para aprovação do executivo. E como é que ele aprova? Mediante uma sanção, certo? Então aqui é só para a gente saber que a Câmara vai legislar, sim, matérias de sua competência exclusiva e matérias aonde é necessário, né, ter a sanção do chefe do executivo, nada mais é do que o prefeito.
certo? A lei orgânica também fala como vai se dar, né, o momento, né, após a eleição, como que vai se dar a posse dos vereadores, certo? Então, vai falar o dia, vai falar sobre as sessões ordinárias, sessões, tudo. Aí fala, né, dos vereadores, condutas que se os vereadores executarem, é passível deles perderem seus mandatos, né? Então, essa parte de vereadores trata ali tudo, né, o que é necessário, né, inclusive para exercer essa responsabilidade de ser vereador, certo? E o legislativo tem uma coisa também, fala sobre processo legislativo. Não poderia ser diferente. Agora há pouco eu falei que o legislativo cabe legislar. O que é legislar? É criar espécies normativas. Espécies normativas, certo? Então, dentro do legislativo, nós vamos ter que estudar o processo legislativo. Exemplo, como se emenda esta lei orgânica? Por exemplo, como que nasce uma lei complementar? Como é que se nasce uma lei ordinária, certo? Então, todo o processo legislativo, né, e é bem recorrente em concurso público, né, matérias referentes ao processo legislativo, certo? Agora, tem uma coisa que eu não posso esquecer. Aqui é muito importante lembrar que esse processo legislativo, tá? Quando a gente fala nesse processo legislativo, é justamente o que? Emenda da lei orgânica, certo? Emendar, como que vai se dar, quem pode requisitar. Também vamos estudar como nasce as leis. Como nasce as leis. Vamos estudar também sobre o que? Decreto legislativo. E também resoluções, certo? Isso aqui é só para demonstrar para vocês que quando a gente fala processo legislativo, não é somente elaboração de leis, é mais do que isso, certo? Porque aí ainda existe aqui a lei ordinária, a lei complementar e aí também ainda existe a lei delegada, certo? Então, isso é muito importante, certo? É muito importante esse processo. Então, aqui, quando a gente chega nesse tópico aqui, a gente vai saber como que vai se dar, né, essa elaboração de cada espécie, certo? Mas, porém, o legislativo, ele, na verdade, tem duas funções, certo? Por quê, Lúcia? Porque cabe ao legislativo fiscalizar a parte financeira e orçamentária do município, mas de forma de controle externo. Atenção, atenção. Então, a fiscalização externa do município, ela é feita por quem? Pelo legislativo municipal. Aí a pergunta que você vai fazer é o seguinte: mas o legislativo tem conhecimento técnico para assim fazer? Aí eu vou dizer não. Então, por isso, ele, legislativo, será auxiliado por quem? Pelo Tribunal de Contas Estadual, certo? Então, vai vir um Tribunal de Contas Estadual e vai auxiliar o legislativo. A competência de fiscalizar é do legislativo. Aqui, apenas auxiliam, certo? Porque é um órgão técnico. Ponto. Tema também que nós vamos ter que conversar, certo? Bom, o poder executivo é exercido pelo prefeito, certo? Pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Até aí, tudo bem? Prefeito, vice-prefeito. Então, essa parte do poder executivo, nós vamos saber quais são as atribuições do prefeito. Ora, se a Câmara legisla e fiscaliza o controle externo, o prefeito vai administrar, certo? Isso vai administrar, né, o município e, evidentemente, tirando, né, alguns compromissos da própria lei que foi criada lá no legislativo, certo? Muito bem. Agora, ele tem atribuições privativas. Quando a gente fala privativas, é porque é somente o prefeito, certo? Somente o prefeito que poderá fazer, certo? Exemplo, Lúcia. Exemplo é uma sanção.
certo? Quando a Câmara elabora um projeto de lei, certo? Para essa lei ter vigência, é necessário ter a sanção do prefeito, certo? Sanção é o ato pelo qual ele concorda, né, com aquele projeto, certo? E já vamos aproveitar aqui, porque caso ele não concorda, ele vai vetar, certo? Aí ele veta, certo? Bom, isso aqui são, por exemplo, bons exemplos de uma atribuição do prefeito, certo? E isso aqui é uma atribuição privativa dele. Esse prefeito tem responsabilidades? Tem. Então, caso ele não cumpra com as responsabilidades, existem situações que ele pode vir a responder por crime de responsabilidade. Esse crime de responsabilidade não é igual ao crime que ele matar, roubar, não. Esse aqui, ele produz, ele executa essa conduta justamente por não cumprir com as suas atribuições, certo? Um exemplo bem bom. Caso o prefeito não observe, né, a lei orçamentária, ele pode vir, né, ser responsabilizado. E a consequência é a perda do mandato, certo? Então, lá no Poder Executivo, nós vamos ver as atribuições, nós vamos ver a responsabilidade, quais as condutas, certo? Nós vamos ver o que cabe também aos secretários municipais. Vamos ver o conselho do município, geralmente quando tem o conselho, a composição deste conselho e o que cabe a esse conselho. Esse conselho é o conselho consultivo do prefeito, tá? E a procuradoria do município, que nada mais é que o advogado público, né, que vai acompanhar ali, né, o prefeito municipal, certo? Então, é isso que nós temos, né, aqui de pontos que são, né, muito importante para entender o executivo, certo? Agora, dentro da administração municipal, nós temos o seguinte, nós temos a administração direta, certo? A administração direta, ela é composta pelos órgãos, tá? E secretarias. Exemplo, a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde faz parte da administração direta, assim como vocês também vão fazer parte da administração direta. Mas não podemos esquecer da administração indireta e fundacional. Aí sim, tá? Olha lá, ó, elas são entidades dotadas de personalidade jurídica própria, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem uma fundação, ela faz parte da administração indireta, portanto, ela não está subordinada ao prefeito. Tá? Ela tem uma vinculação, mas aqui, como ela tem personalidade jurídica própria, ela tem patrimônio, ela tem a questão orçamentária, ela tem autonomia, diferente daqui, ó. Aqui não, aqui existe o que a gente vai chamar de subordinação. Estão subordinados, correto? Aqui não, ó, ela tem personalidade própria, portanto, no caso de eu querer acionar a responsabilidade de uma fundação, eu não vou entrar contra o município, e sim contra esta fundação, certo? Então, nós temos aqui as organizações administrativas, tá? Que ela é direta e indireta também. Tá? E claro que nós também teremos outros temas para ser abordado dentro da lei orgânica. Exemplo, as obras e serviços municipais, em regra, elas serão prestadas de forma direta dos municípios, né? O município presta de forma direta através dos seus órgãos, certo? Mas existe também a possibilidade de ser de forma indireta. E aí nós vamos ter que estudar o que é uma concessão e o que é uma permissão, seja de uma obra ou de um serviço municipal, certo? É porque vai ter requisitos, né, para que seja concedido, né, uma permissão ou até mesmo uma concessão, certo? Bom, tem um tópico aqui dos servidores públicos. Como assim? Dentro da lei orgânica? Claro que sim, certo? Aqui é o embrião, né, do Estatuto do Servidor Público. Então, aqui, ó, nós vamos ter tudo, né, que o município se propõe em relação aos servidores públicos municipais, certo? Então, aqui é o embrião da lei, né? Aqui é o embrião, né? Aqui é onde começa, né? A gente pode dizer assim, a falar do quê? Do Estatuto, certo?
O estatuto, né, é uma lei, né, que vai tratar sobre os servidores, mas nada, cuidado, mas nada impede que tenha, sim, um tópico só sobre os servidores públicos do município, certo? Bom, esse município tem autonomia financeira? Claro que tem, nós já vimos. Sim, mas ele vive de que financeiramente falando? Ora, dos seus impostos, das suas taxas e contribuições, tá? Este é o tópico da tributação. Aí nós vamos pensar o seguinte, tá, mas é só dos seus os impostos, das taxas e contribuições? Não, 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 não. Nós já vimos também que existe também o que a gente chama de repasse. Por quê? Porque vai ter parte de alguns impostos que a União repassa para os municípios, parte dos impostos do Estado que o Estado repassa para o município, certo? Tá? Então aqui, né, é a parte de tributação, certo? Sempre lembrando, quando eu falo tributo, é gênero, certo? Ó, tributo é gênero onde tem impostos, taxas e contribuições. Esses três são as espécies de tributo do município. Ponto. Esse município tem que ter um orçamento. Sim, assim como nós, na nossa casa, temos um orçamento, tá? E esse orçamento ele vai ser composto de receitas e despesas, tá? Quanto, né? Quanto esse município arrecada, certo? Em termos de receita. Quanto esse município tem compromisso, né, com despesas. Então, nós vamos ter que dar também uma olhada no orçamento, certo? Nesse orçamento, né? Você sabe que um orçamento, por exemplo, um orçamento anual, ele é feito de um ano para o outro, né? Então, este ano, né, o município está vivendo o orçamento que foi aprovado o ano passado, certo? Então, temos que saber as leis orçamentárias. Esse município tem bens? Claro que tem. Tem bens móveis, tem bens imóveis. Aí eu faço a seguinte pergunta: será que o município pode vender? O município pode comprar? Todas essas regras de como isso vai funcionar está lá nesse tópico chamado de bens públicos municipais, certo? Tá? Então ali nós vamos saber qual o procedimento, qual a exigência da lei orgânica, né, para no caso, né, vender um bem imóvel. Ponto. Também, seguindo, nós teremos a política de desenvolvimento urbano e nessa política de desenvolvimento urbano vai ser apresentado o plano diretor, como é que os transportes públicos, né, como é que vai acontecer essa política do transporte público e o sistema viário e da habitação, certo? Do município. Ponto? Então é lá, por exemplo, que nós vamos saber que é um bom exemplo. Ó. Esse transporte público pode ser mediante o município prestar de forma direta ou mediante uma concessão. Então, eu tenho a minha empresa, né, e ganhei o processo de licitação e vou ter a concessão para explorar o transporte público, tá? O bom aqui é lembrar que mesmo que seja aqui de forma indireta, ele não perde a característica de serviço público, certo? Isso é muito importante e a gente vai ver por quê. Porque inclusive as tarifas aqui, elas serão estipuladas por quem? Pelo executivo. As tarifas, o pagamento, né, para usar um transporte público, certo? O próximo, política de desenvolvimento rural, eletrificação. Por quê? Porque este município, obviamente, ele tem, né, o que a gente chama de área urbana e a área rural. Então, a lei orgânica, ela também tem assuntos pertinentes, como que vai se dar esse desenvolvimento, tá? E aqui, gente, e aqui, chama muita atenção. Que poder de polícia é essa? Atenção, o poder de polícia aqui, poder de polícia, polícia administrativa, isso é importante. Por quê? Porque nós temos dois tipos de poder de polícia. Nós temos a polícia judiciária. É aquela polícia, como a polícia civil, como a polícia federal. Ela é uma polícia que vai auxiliar a busca da pretensão punitiva. No caso, por exemplo, de um crime. Tá? Esta polícia administrativa, que nós estamos estudando aqui no município, ela vai sim, ela incide sobre bens e atividades, e não sobre pessoas, certo? Então, se você precisar construir, você vai precisar de uma autorização. Se o seu estabelecimento não estiver funcionando de forma adequada, ele pode sofrer uma interdição pelo poder de polícia da administração. Certo? Então, deixo bem claro, tá? Claro que isso aqui é só uma introdução, isso aqui é só um passeio na lei orgânica. Isso aqui é para dar vontade de estudar a lei orgânica.
Hoje eu estou aqui para que vocês tenham prazer, entender o que vocês vão, ao fazer a leitura, vocês vão vendo, né, passo a passo, em que momento eu estou nessa lei orgânica. Vocês viram que no primeiro momento eu apresento o município, depois apresenta cada poder, certo? E depois, né, o qual... Outra coisa importante, a lei orgânica, ela não é uma lei que serve para entrar em detalhes. Não, isto vem depois, com a lei ordinária, com a lei complementar municipal. A lei orgânica, ela vai somente pontuar. Ela pontua os temas e depois a lei vem para, né, entrar em detalhes, certo? Muito bem, depois fala-se da ordem econômica, tá? Da ordem econômica, depois se fala da ordem social. O que é isso? A ordem social é fazer a seguinte pergunta: o que esperar do município enquanto munícipe? O que esperar em relação à seguridade social, à saúde, à educação, à cultura, de esporte e da assistência social, certo? Então, quando a gente passa para essa parte da lei orgânica, tá? Ali vai dizer em relação à educação, né? O município se compromete a oferecer um ensino de tal ano a tal ano, a idade, enfim, a saúde, certo? Que a saúde é Sistema Único de Saúde, mas precisamos saber, tá? Então, essa aqui é a parte que a gente diz o que esperar deste município, certo? Também tem a parte do meio ambiente, tá? Do meio ambiente, né? Qual é a preocupação do município? Como que o município vai agir nessa questão relacionada, claro que a um bom, né, e saudável meio ambiente. Dentro do quê? Dentro da competência municipal, certo? Tá? Então aqui, tá? Aqui é interessante, tá? A proposta é você ter vontade, né, de fazer uma leitura. Porque se você não sabe exatamente o que está lendo, tá? Você acaba não fixando o conteúdo. Ao passo de que quando você pegar a lei orgânica e pensar o seguinte: essa lei organiza meu município, certo? Então eu vou querer saber como é organizado o poder legislativo do meu município. Vai lá, poder, lá você vai saber qual é a data, o ano que a gente vai chamar de sessão legislativa, como se inicia, como é que vai ser composta a mesa diretora. Por quê? Porque na Câmara de Vereadores nós teremos o quê? Uma mesa diretora. Então, assim como o prefeito é chefe do executivo, o presidente da Câmara será chefe do poder legislativo. E nós vimos que esses poderes são independentes e harmônicos entre si, certo? Então isso é muito bom, conhecer cada poder, saber como que as coisas funcionam dentro da lei orgânica. Mais uma vez, lembrando que essa lei, ela não aborda todos os temas, certo? Existem leis ordinárias e leis complementares municipais que vêm para quê? Para esclarecer, para, né, normatizar aquilo que está previsto na lei orgânica, certo? Então, espero que tenha sido esclarecedor, tá? E que vocês, né, consigam ter essa vontade, despertar esta vontade de estudar a lei orgânica. É um bom começo, ok?